Querida amiga e querido amigo, é com grata satisfação que estamos de retorno para fazer mais uma reflexão sobre a obra Vida e Sexo. Esta obra é o resultado da parceria entre o médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E estamos, nesse momento, a estudar o capítulo 5 do livro Vida e Sexo, que é intitulado Energia Sexual. Portanto, é um capítulo que aborda a questão da energia sexual, questão palpitante, porque é um dos temas centrais, eu considero um dos eixos principais desse capítulo, porque vai falar dessa dinâmica que movimenta as expressões sexuais mais variadas. A energia sexual está por detrás, portanto, das manifestações da sexualidade, que são expressões muito mais abrangentes do que apenas o sexo. Seja o sexo do ponto de vista da expressão do indivíduo, seja o sexo do ponto de vista da vinculação de natureza física, fisiológica ou psicofísica, como se queira. A verdade é que a energia sexual é a dinâmica subjetiva, psíquica por detrás de todos os fenômenos, não apenas da sexualidade, mas do psiquismo humano de maneira geral, associados ou conectados com experiências da criatividade. A energia sexual é considerada pelos bons espíritos como sendo uma energia que diz respeito e está conectada à criatividade da criatura. Razão pela qual a própria psicanálise tradicional reconhece também, tanto quanto o mundo espiritual, de que quando nós movimentamos a energia sexual, seja na vinculação física para a criação, nós temos a expressão criação, criatividade, criação, portanto, criação de formas físicas para a reprodução, para a perpetuação da espécie, ou então, se não é criação física, orgânica, é criação espiritual, artística, cultural. Razão pela qual podemos dizer que essa energia psíquica precisa ser dinamizada, precisa ser acionada. Se não é, repitamos, pela expressão física convencional, deve sê-lo pela experiência psíquica da fecundação de obras culturais, espirituais, humanitárias. É notável porque Emmanuel, como de praxe, e já falamos isso, sempre cita um item da obra kardeciana. E ele escolheu para encabeçar o capítulo que estamos estudando, o item número 60 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o seguinte: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E a resposta do mundo espiritual é: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Aqui, nessa questão de O Livro dos Espíritos e a resposta dos Espíritos, fica claro que há um encadeamento já entre os seres inorgânicos e os seres orgânicos, ou os elementos inorgânicos e os elementos orgânicos, porque neles próprios tem uma lei que os espíritos chamam de lei de atração. A lei de atração é a mesma para todos, né? Já está embutido nessa questão número 60 aquilo que mais tarde os espíritos voltarão a abordar, ou melhor, abordarão de uma maneira mais completa, desdobrada e esmiuçada, a ideia de que há uma conexão entre os reinos da natureza, uma vinculação entre as várias expressões do universo, da criação, desde as formas infinitesimais até as expressões dos organismos e das experiências materiais mais complexas. A verdade é que Emmanuel escolhe esse texto de Kardec para dizer que há uma atração, ou uma lei de atração, tanto que propele os corpos inorgânicos a se vincularem ou a estabelecerem interações na chamada química inorgânica, tanto quanto nos corpos orgânicos, onde há também vínculos de atração. E é interessante notar que a energia sexual é um
se não é o tema central da teoria freudiana, a teoria da psicanálise, que se fundamenta essencialmente em Eros. Essa expressão Eros vem, inclusive, de tradições da cultura grega, da mitologia grega. Eros, em algumas tradições de alguns mitólogos, está associado à figura de um cupido, que estaria pescando os corações. Portanto, Cupido tendo noção da cupidez, da sensualidade humana. Segundo a maioria das tradições mitológicas, Eros seria filho de Hermes e de Afrodite. Portanto, essa ideia de Hermes e de Afrodite, daí a ideia do indivíduo psiquicamente ter, na teoria freudiana, ter as duas dimensões masculina e femininas, psiquicamente falando, metaforicamente falando, daí Hermes e Afrodite. Hermafrodita, portanto, as experiências das duas polaridades. Mas é interessante notar e pontuar que esse é um dos elementos básicos do conceito de Freud. Eros, na metáfora freudiana, é a libido, a energia sexual, que para Freud é a energia psíquica. Não vamos entrar em muitas considerações aqui a respeito da teoria psicossexual da psicanálise, né? E inclusive das divergências, porque houve outros teóricos que divergiram, que não aceitaram a libido como a energia, mais uma das energias, mas não vamos entrar aqui nesses detalhes, em considerações. A verdade é que quando Emmanuel começa o capítulo de vida e sexo, capítulo energia sexual, ele inicia mais ou menos dando razão, em certo sentido, a Freud. Ele parece começar abordando dentro de uma perspectiva freudiana, quando fala da energia sexual, desse impulso de natureza sensual, né? Porque ele começa dando enfoque a essa energia sexual de uma maneira muito mais abrangente. E nós sabemos que na teoria freudiana, a libido não é apenas uma energia que causa excitação e desejo erótico, mas causa prazer. Prazer aqui não apenas físico, mas na teoria freudiana, todo tipo de prazer, mesmo que seja um prazer cultural, um prazer menos físico e mais subjetivo, se podemos usar essa expressão, é um prazer também sexual. Porque a libido, na teoria freudiana, tem um conceito muito mais abrangente, tem uma visão muito mais abrangente. Então, uma pessoa que, por exemplo, senta e come de maneira voraz um prato de comida, ele está ali também acionando a libido, ele está comendo com volúpia aquele prato de comida. Tanto quanto uma pessoa que tende a repousar e com volúpia dormir para apagar a consciência, estaria, dentro dessa perspectiva, também acionando a teoria da libido, a libido, a energia sexual. Porque para Freud, essa energia diz respeito a qualquer mecanismo de prazer. E o ser humano busca prazer, ainda que seja um prazer de uma leitura, um prazer cultural, estaria também acionando essa libido. Por isso que a libido, na teoria freudiana, é muito mais abrangente. Não apenas o desejo físico, hormonal, né? Mas essas experiências que são muito mais abrangentes, né? Então, a sexualidade e Eros em Freud diz respeito a essa dinâmica psicológica, né? Por isso que Freud acreditava que a libido seria a energia que aciona a psicologia do indivíduo e que, conforme a sua dinâmica libidinal e inconsciente, né, os seus impulsos inconscientes, será também a sua psicologia no trato com as pessoas, na relação interpessoal. Então, dentro de uma interpretação freudiana, por exemplo, o indivíduo que é agressivo há alguma disfunção sexual, tanto quanto o indivíduo que é muito inibido, muito retraído, muito bloqueado, também há aí um complexo ou uma castração ou uma inibição de caráter sexual. Então, desde a agressividade à timidez, haveria um enfoque sempre associando a libido, porque a libido estaria por detrás desses fenômenos emocionais. Então, é interessante pensar
nessa experiência. É óbvio que a gente não vai falar aqui que tudo está associado à sexualidade humana, mas tem uma certa razão se a gente pensar nesse conceito mais abrangente que a teoria freudiana estabelece a respeito da sexualidade humana, né? Por que estamos dizendo isso? Porque Emmanuel começa o capítulo falando de uma carga magnética, ou melhor, de cargas magnéticas que envolve todos os seres, porque todos os seres teriam, na colocação de Emmanuel, uma carga magnética, e essa carga magnética está associada à possibilidade de repulsão ou de atração dos indivíduos, portanto estaria associado também à dinâmica sexual deles, e Emmanuel chega a dizer o seguinte, em prol da perpetuidade do universo. Que coisa interessante, perpetuidade. Quando nós falamos perpetuidade, o que é que nós lembramos? Perpetuidade, lembramos perpetuação, lembramos procriação, perpetuação da espécie. Né? Emmanuel está utilizando uma expressão que não é por acaso, perpetuidade do universo, cargas magnéticas que colaboram para a perpetuidade do universo, para falar que essas cargas magnéticas têm funções de perpetuação, funções de reprodução, funções procriativas, não no sentido aqui gâmico, no sentido aqui cromossomial, no sentido aqui sexual, mas no sentido da procriação psíquica dessas cargas magnéticas, né? Então é interessante pensar nesse sentido o enfoque espiritual e fluídico e magnético que Emmanuel dá à questão. É interessante notar, e uma das coisas que nós sempre chamamos a atenção, é que o Espírito Emmanuel, nesse capítulo, tanto quanto outras entidades espirituais, abordam a questão do uso da energia sexual de uma forma muito mais profunda e complexa do que nós aqui na Terra, de uma maneira superficial. Mormente aqueles que têm um enfoque de vida exclusivamente dentro da biologia, né, numa visão biológica, numa visão fisiológica apenas, porque dentro de uma visão fisiológica, biológica, o que é que os adeptos dessa tese materialista vão advogar e vão defender? Não, o sexo é meramente uma função física. E é necessário satisfazer uma função física. Então não é necessário criar muito conflito para isso. Da mesma forma que a pessoa senta e come um prato de comida e sacia o estômago, é necessário que ela se satisfaça sexualmente. Essa é uma visão materialista. É uma visão exclusivamente superficial, exclusivamente material, limitada, reducionista, de encarar o fenômeno sexual como uma função meramente biológica, desprovida de valores morais, desprovida de um aspecto ético que engrandece o indivíduo ou embrutece, estiola e, por que não dizer, perturba profundamente, psiquiatricamente a criatura. André Luiz, em uma obra da sua coleção, No Mundo Maior, vai dizer que ainda a ciência não percebeu que por detrás de uma série de transtornos psíquicos e psiquiátricos sérios, alguns dos quais levam a criatura ao internamento psiquiátrico, a sanatórios de saúde mental, há também, em grande número deles, angústias de caráter sexual, de descontrole da sexualidade, de mau uso, de abuso ou de uso inadequado na função sexual e que nós ainda não temos ainda a condição, o repertório, a bagagem, a autoridade, nem para ensinar, nem ainda para entender, porque estamos ainda engatinhando na temática, né? Então quase sempre a gente associa o uso da energia sexual como sendo apenas uma função excretora, né? Meramente uma função excretora, uma função física, que o indivíduo deve saciar-se, satisfazer-se, né? Resolver suas necessidades sexuais e nada mais. Mas não é isso que Emmanuel defende, não é isso que André Luiz defende em uma das suas obras, especialmente a obra Missionários da Luz, onde André Luiz tem um capítulo sobre vampirismo e um outro capítulo que fala sobre algumas pessoas candidatas à tarefa da mediunidade, né, a tarefa do desenvolvimento mediúnico, né, e André Luiz vai examinar aquele que é vítima da gula, aquele que é vítima do álcool e vai se deter a examinar aquele que é vítima de tormentos sexuais, né? Inclusive o instrutor da obra, Alexandre, vai fazer uma consideração, dizendo que quase sempre a criatura separa. Não, aqui é minha vida espiritual, religiosa, e não tem nada a ver com minha vida sexual. São coisas diferentes. Não são. Porque o espírito
é uma só unidade que está nos dois lugares. E aonde o espírito vai, leva consigo o seu padrão. Então, como é que a gente dissocia? Como é que a gente separa assim tão facilmente? Né? Da mesma forma, a alimentação. A alimentação, por exemplo, antiética, o desordenamento da alimentação, né? A postura aselvajada na alimentação vai causar, inclusive, problemas de saúde. Inclusive, problemas de saúde físico. Então, não podemos encarar a energia sexual como uma mera energia material, que deve ser satisfeita, saciada, para que o indivíduo fique bem. Essa é uma visão materialista, perturbadora, que é feita até de satisfação física, mas é também acompanhada pelo remorso, pelo vazio, pelo drama existencial, e que quase sempre essa postura de busca de satisfação gera no indivíduo uma forma de se relacionar sexualmente ansiosa. É o sexo ansioso. Notem bem como isso acontece no sexo, por exemplo, de prostituição, no sexo, por exemplo, de ocasião, no sexo fortuito. Quase sempre, como não há um vínculo amoroso e afetivo, não há toques, não há afago, não há afabilidade, não há carícias, para além das carícias meramente eróticas, exclusivamente sexuais, mas não há o carinho. Então a alma não se preenche, não se embriaga de paz, não se satisfaz emocionalmente. O que é que acontece? A pessoa vai numa vinculação, numa relação meramente genital, né? Meramente biológica, de satisfação, e esse sexo ansioso não satisfaz, e a pessoa fica insatisfeita, mais ansiosa, mais tensa, buscando sempre mais. Em novas buscas, né? Desenvolvendo compulsões e algumas perversões muito sérias, que a gente vai enfocar aqui de uma maneira mais esmiuçada em outra oportunidade. Nós vemos isso em algumas situações, né? A exemplo, por exemplo, do indivíduo utilizar a energia sexual numa vinculação exclusiva com conteúdos de sexo explícito, os chamados vídeos adultos, o que naturalmente gera no indivíduo uma viciação. Quando o indivíduo começa a consumir esses conteúdos de pornografia de uma maneira recorrente, desaba mais tarde para uma compulsão na atitude, por exemplo, da masturbação, numa compulsão exagerada, numa fixação e quase sempre em padrões mentais que ele se satisfaz e que ele nem sempre vai conseguir concretizar na vida real. Então vejamos quanta coisa nós podemos evitar e quanta coisa nós podemos resolver. Talvez foi por essa razão que Joana de Ângeles estabeleceu que o sexo sem afeto, o sexo sem afetividade, sem respeito e sem moralidade, principalmente sem amor, é a semelhança de alguém que bebe uma água do mar. Porque é salgada, salobra, quanto mais bebe, mais sede vai ter. Né? Porque é esse sexo ansioso, tenso, que gera insatisfações que não preenche o indivíduo. Né? Então essa é uma visão materialista, não é uma visão profundamente espiritual, profundamente moral, né? Que é encarar a sexualidade de uma maneira muito mais profunda, né? E aí o Espírito Emmanuel vai fazer uma abordagem sobre a poligamia, a monogamia, que é um processo evolutivo e um grande avanço, como falamos em capítulos anteriores, né? E ele vai dizer que esse processo da poligamia para a monogamia fez com que o indivíduo despertasse para valores mais profundos, quando se sentiu ultrajado, quando começou a raciocinar que aquelas relações sexuais fortuitas fazia dele uma pessoa objeto, descartável, e da outra pessoa também. E se sentindo ultrajado, indigno, começou a avançar para um outro nível de consciência. Estamos falando aqui em termos antropológicos e evolutivos, né? Antropologicamente falando. E aí, na monogamia, o indivíduo é convidado à disciplina do mundo afetivo. Essa é uma expressão que Emmanuel usa no capítulo. Disciplina do mundo afetivo, porque a monogamia não deixa de ser um convite da vida para a educação sexual, para a educação afetiva e para o desenvolvimento do amor legítimo e profundo. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, amar alguém distante
é muito fácil e é empolgante. O difícil mesmo é amar ao próximo, porque o próximo é aquele que está próximo, né? Então, essa convivência exige do indivíduo uma sublimação de energias, da sensorialidade para o mundo sentimental superior, emotivo superior, né? Então é interessante, e Emmanuel chama a atenção para uma questão quando ele diz assim: com ela, a energia sexual, com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Notemos que coisa interessante, ou seja, que as civilizações da Terra se levantaram com a energia e pela energia sexual. E se a gente parar para examinar, mesmo que de maneira sucinta e simples, veremos que há uma certa razão para isso, que é também uma ratificação de certos aspectos da teoria freudiana. Porque quando a gente percebe, por exemplo, o que é que as cavernas serão mais tarde transformadas em futuro lar, o que é a guerra que mais tarde se transformou em direito, o que é os vínculos fortuitos que mais tarde gerou a família, o que é o grito estentórico do selvagem que mais tarde se transformou no canto harmônico, musical, melódico. Então, se a gente for examinar, a gente vai ver essas gradações. A gente vai observar essas considerações, né? Desde o homem primitivo, que mais tarde, no trabalho paciente dos milênios, foi se transformando no homem-pai, na mulher-mãe, né? Do matriarcado para o patriarcado, para mais tarde a monogamia, a civilização então constituída, né? Então é interessante pensar nisso, né? Da tribo para a família, a taba que se transforma no lar, né? E assim por diante, a defesa armada se transforma no direito, a floresta selvagem, né? Que deu origem a uma lavoura pacífica, né? A heterogeneidade das relações e das extensões territoriais, que mais tarde vai dar origem aos ideais progressistas da pátria, da nação. E se a gente for examinar, a gente vai ver que em tudo há esse processo do rude para o sensível, do grosseiro para o sutil e o delicado, né? A humanidade avança em todos os aspectos. E por que não dizer que por meio desses aspectos a energia sexual está também trabalhando os indivíduos nas relações com o outro, na relação consigo mesmo, nos impulsos que vai, né? E André Luiz, na obra No Mundo Maior, coloca isso de uma maneira belíssima. Ele diz assim: o êxtase do santo foi um dia um mero impulso, como diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que, assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para se coroar com as glórias do êxtase, tem que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. Então é interessante isso, né? Essa é uma colocação muito interessante. Interessante também é pensar que essa energia sexual está em nós, essas cargas magnéticas, como diz Emmanuel, está em nós, perpetuando a nossa vida, favorecendo e fomentando a nossa vida, e presente, atuando, influenciando a nossa existência, antes mesmo de a gente dar conta disso, de a gente ter consciência disso. Porque se nós examinarmos do ponto de vista evolutivo, nós veremos os primeiros pródromos, os primórdios iniciais dos elementos sexuais nas chamadas bactérias ferruginosas. Aquelas bactérias ferruginosas, inicialmente, né, com as suas carapaças, que por um movimento de expansão e de retração, ao romper com determinada carapaça, busca outra carapaça para se encaixar. Olha o fenômeno da fusão, né, em seres muito primitivos, muito elementares, e nessa fusão estariam os primórdios da futura comunhão de natureza sexual. E os biólogos examinam, e é notável perceber que nessas bactérias ferruginosas, lentamente começam a aparecer qualidades magnéticas nelas.
qualidades magnéticas, né? Qualidades magnéticas positivas e negativas. Essas qualidades magnéticas seriam também os primórdios das futuras tendências sexuais, que mais tarde se manifestariam naquilo que André Luiz chama de qualidades passivas ou predominantemente passivas e qualidades ativas, predominantemente ativas, ou se quisermos, em uma linguagem mais conhecida nossa, mais acessível para todos nós, qualidades masculinas, qualidades femininas, tendências masculinas e tendências femininas. Essas qualidades magnéticas estavam lá nos primórdios, desde o Leptotrix, que é uma bactéria que inclusive aparece em alguns momentos, em algumas patologias, inclusive de natureza vaginal. Essa bactéria está presente em milhares de anos, esteve entre rochas e naturalmente elaborando-se ali e estabelecendo essas qualidades de ferruginosas, né? essas qualidades junto aos ferros, né? O elemento ferro da natureza, e que estabelecia essas diferenciações de cargas magnéticas, de qualidades magnéticas, né? E é interessante notar que desde aqueles momentos nós vemos aí, ao percorrer dos milênios, os fenômenos de atração, que seriam os primórdios da reprodução sexuada. Mais tarde, depois de milênios, esses seres vão se transformando para desembocar nas algas verdes. E nas algas verdes já temos os inícios da comunhão sexual propriamente dita. Esse processo de evolução que vai mais tarde desembocar nos elementos animais primários, o protozoário, o ser de uma célula só, né, o animal de uma célula só, em que a reprodução sexuada começa a ensaiar os seus passos, demora cerca de 15 milhões de séculos, conforme o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos. 15 milhões de séculos aproximadamente demora essa jornada do princípio espiritual, do princípio inteligente, de formas básicas, até chegar no momento que André Luiz chama de pensamento contínuo. Isso é a aquisição da consciência. Isso é a entrada no reino hominal, na consciência de si mesmo, né? No se dar conta da realidade. Portanto, muito tempo antes, a dimensão e as forças sexuais da alma já interferiam em nós sem que a gente tivesse nem consciência. Porque nessas experiências primárias, o automatismo do princípio espiritual é inconsciente. Então, mesmo antes de termos consciência de nós, os fenômenos sexuais já se estabeleciam e já trabalhavam em nossa intimidade. Eu me lembro, portanto, aí fazendo o fechamento do capítulo e ao mesmo tempo fazendo uma conexão com o item que Emmanuel citou, item 60 do Livro dos Espíritos, as cargas magnéticas, essa união dos corpos orgânicos e inorgânicos. Eu me lembro da questão 540 de O Livro dos Espíritos, quando as entidades disseram: tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia começou pelo átomo, ou seja, que passou pelas experiências do átomo, que não era átomo, mas passou pelo átomo. Então, esse psiquismo, e naturalmente que esse átomo, que as entidades espirituais estão chamando atenção, não é o hidrogênio 1, por exemplo, da tabela de Dmitri Mendeleev, a tabela periódica. Não se trata, portanto, desse átomo, desse elemento básico de hidrogênio ou de outra substância que está presente na tabela periódica conhecida. É um átomo de uma matéria elementar, primitiva e sutil. Essa matéria que foi conhecida por Aristóteles, ou melhor, nós não conhecemos essa matéria, ninguém conhece ainda na Terra, não temos elementos para entender essa matéria, não temos nem tecnologia, nem condição de captar essa matéria. É uma matéria elementar primitiva, é uma matéria original de todas as matérias, porque esses elementos que conhecemos como básico da tabela periódica de Mendeleev já são modificações muito complexas dessa matéria mais básica, mas não temos ideia ainda de como ela é, né? Não temos ainda muita ideia, não temos quase nenhuma ideia dos aspectos dessa matéria primitiva,
né? Ainda que Aristóteles tenha chamado de substância, e ainda que Allan Kardec tenha denominado essa matéria de fluido cósmico ou fluido universal, alguns preferem fluido cósmico universal, que tem um pouco de redundância, né? Como diz José Raul Teixeira, porque cósmico é sinônimo de universal, né? É cósmico do grego e universal do latim. Então, Emmanuel me faz pensar nessa experiência do átomo ao arcanjo, né? Essa experiência em que a energia sexual nos acompanha durante esse processo. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês gostem. Se inscrevam em nosso canal, quem quiser. O link vai estar aí embaixo para se inscrever no canal. Nos acompanhe, nos estimule, porque o seu estímulo, o seu acompanhamento nos ajuda para continuar produzindo conteúdos como esse. Dê a sua sugestão, faça suas críticas, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir e para que a gente possa oferecer aquilo que agrada àqueles que nos acompanham. Esse foi mais um estudo do livro Vida e Sexo, capítulo 5, Energia Sexual.